A atuação do ministro Alexandre de Moraes ao solicitar relatórios ao TSE não tem nada a ver com o exercício do poder de polícia. Eu vou explicar isso para vocês aqui nesse vídeo. Se a atuação dele foi regular ou irregular, nós vamos fazer algumas considerações aqui também, mas o nosso mote aqui nesse vídeo, nosso objetivo aqui desse vídeo é exatamente entender se aquilo que ele fez, se a atuação dele, se a conduta dele estava dentro do exercício de poder de polícia ou não. Eu já adianto, não estava e eu vou explicar por quê. Bem-vindo ao meu canal, sou o professor Rodolfo Pena, procurador do Estado de São Paulo, mestre em Direito Administrativo, coordenador de concursos jurídicos, de cursos para concursos jurídicos. E aqui nesse canal você vai encontrar direito administrativo, vai encontrar aqui técnicas de estudos para concurso, sempre dentro da realidade, sem nenhum tipo de afetação, beleza? Mas o que aconteceu? Todo mundo viu, isso saiu em todos os jornais, todos os meios de comunicação, que o ministro Alexandre de Moraes solicitou de modo informal relatórios ao TSE, né? Ele era o presidente do TSE, perfeito? E ministro relator do inquérito das fake news, né? O inquérito ali conhecido como inquérito das fake news no STF. Como relator desse inquérito no STF, ele solicitou relatórios ao TSE, órgão do qual ele era o presidente. Só que essas solicitações foram ali por meio de WhatsApp, por meio de intermediários, por meio de assessores, sem nenhum tipo de formalidade. Segundo ele, depois essas informações foram formalizadas lá no inquérito. Até aí tudo bem. A questão é, saiu em tudo quanto é lugar e o ministro se justificou, né? Trouxe ali várias justificativas, o seu gabinete justificou, outras pessoas se manifestaram justificando essa atuação do ministro, dizendo que ele agiu no exercício do poder de polícia. Olha só o que nós temos aqui. Então, o próprio ministro afirmou que atuou no exercício do poder de polícia, o seu gabinete atuou que o TSE tem poder de polícia, de fato tem, mas não foi o caso aqui, tá? E aí alguns juristas, né? Alguns juristas apareceram aqui na mídia para dizer não, ele atuou corretamente, foi por meio do poder de polícia da justiça eleitoral. Pessoal, não tem nada a ver, a atuação dele não tem nada a ver com o exercício do poder de polícia. O que é o poder de polícia? E aqui eu tô na minha função de professor de direito administrativo. Por quê? Muita gente ficou confusa quando saiu esse monte de notícia e na justificativa falaram, não, isso é o poder de polícia da justiça eleitoral. Peraí, mas eu estudo aqui, direito, poder de polícia, estudei na faculdade, estudo para concurso, estudo aqui para o mestrado, uma especialização. E o poder de polícia abrange essa atuação, essa conduta. Veja, o poder de polícia é a atribuição conferida à administração pública para limitar, condicionar ou regulamentar direitos e interesses privados com o objetivo de atender o interesse público. Então, basicamente, a administração pública ela vai editar normas jurídicas, seja por meio de leis ou por atos infralegais, que vão limitar a iniciativa privada, a livre iniciativa, quando for uma situação de interesse público. Por exemplo, comercialização de fogos de artifício. Você tem uma pessoa, tem ali seu estabelecimento comercial, tem ali um imóvel comercial e tudo, ele fala, vou começar a comercializar fogos de artifício aqui, pronto. O imóvel é meu, eu faço aqui o que eu quiser, né? Não é bem assim. O que o Estado, o município, nesse caso, faz? Ele vai regulamentar e limitar essa atividade privada. Ah, mas eu tenho a livre iniciativa para eu comercializar o que eu quiser. Só que a sua livre iniciativa pode ser limitada pelo exercício do poder de polícia, estabelecendo, por exemplo, que para ele comercializar fogos de artifício ali, primeiro ele tem que obter um consentimento da administração pública. Para obter esse consentimento da administração pública, ele tem que preencher vários requisitos. Então tem que ter um alvará do Corpo de Bombeiros, como em todos os casos, mas nesse caso tem que ter um alvará específico. Vai ter que ter ali mais extintores do que os estabelecimentos comerciais de outras áreas.
não vai poder ter ali outros produtos inflamáveis, tem que ter um distanciamento, tem que ter ali um pé direito mais alto que o normal, enfim, vários requisitos para ele obter esse consentimento, perfeito? Ok. Se ele obteve o consentimento e começa a descumprir esses requisitos, o que a administração faz? Vai lá e interdita o estabelecimento dele. Bom, isso é exercício do poder de polícia. O exercício do poder de polícia tem um negócio chamado, uma característica chamada de autoexecutoriedade, em que a administração pública ela pode executar direta e imediatamente, inclusive com o uso de força pública, os seus atos sem necessidade de autorização judicial. Por isso que a administração pública vai lá e recolhe e apreende produtos vencidos, destrói produtos vencidos, apreende produtos irregulares, interdita estabelecimentos, embarga obras sem necessidade de autorização judicial, quando há previsão em lei ou em situações de emergência. Isso é o exercício do poder de polícia. Quando o município edita um plano diretor municipal que fala o seguinte, olha, aqui na orla, no litoral aqui desse município, você não pode construir, se a sua quadra for a primeira antes da praia, você não pode construir acima de 3 andares, para evitar que você faça o sombreamento no final da tarde na areia da praia. Eu quero que tenha sol na areia da praia durante todo o dia, durante todo o período do dia. Então só não pode construir acima de 3 andares. Aí vem o proprietário daquele imóvel e fala, pô, não, peraí, opa, eu sou o proprietário desse imóvel aqui, eu construo, eu faço nele o que eu quiser, né? Não é bem assim. A sua liberdade, ela foi limitada pelo interesse público, para atender o interesse público. Qual é o interesse público aqui? Evitar o sombreamento na praia a partir de um determinado horário da tarde. Então isso é o poder de polícia, tá? Isso é o poder de polícia. E aí a gente tem aqui, até coloquei aqui para vocês, né? Enfim, aqui o jurista falando que foi o exercício do poder de polícia, não foi. Todo respeito, ele está totalmente equivocado, assim como o ministro Alexandre de Moraes nessa fala dele, tá? O poder de polícia ele está conceituado no artigo 78 do CTN, que é o dispositivo que é utilizado para trazer um conceito legal de poder de polícia. Embora seja uma lei mais antiga, esse conceito continua idêntico atualmente, né? Então considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Beleza, até aí, né? Depois ele vai trazer algumas especificações. E na justiça eleitoral? Na justiça eleitoral, nós temos a lei eleitoral, lei 9.504, que trata do poder de polícia eleitoral. Ah, o poder de polícia eleitoral é diferente do poder de polícia administrativo? Não. A única diferença, que não é bem uma diferença na verdade, a única coisa aqui que é peculiar, vamos dizer assim, do poder de polícia eleitoral, é que ele está relacionado, de fato, à fiscalização das publicidades ilícitas, das publicidades irregulares, das propagandas eleitorais irregulares. Então a Justiça Eleitoral tem o poder de polícia para regulamentar a publicidade eleitoral, para fiscalizar a publicidade eleitoral e também para reprimir a publicidade eleitoral irregular, incluindo aí a característica da autoexecutoriedade que nós falamos aqui. Então, por exemplo, se o juiz eleitoral ele vê uma placa na rua que está trazendo ali uma publicidade eleitoral irregular, ele vai, nos autos do processo, determinar a imediata retirada daquela placa, tá? Ou então uma postagem na internet que é irregular, né, que é equivocada, né, ou uma fake news, como tá muito na moda aí, fake news, né? Aquela coisa toda, ele vai determinar a retirada, é o exercício do poder de polícia dele. Agora perceba, o poder de polícia não tem nada a ver com poderes de investigação, tá? Só para eu comprovar o que eu estou falando aqui, olha só, esse é o artigo 41 da lei eleitoral, tá? Lei 9.504, beleza? E aí o que ele vai falar aqui, ó? Poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais, pelos juízes designados nos tribunais eleitorais, e vem, ó, se restringe
as providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, na rádio, na internet. Então, veja, é muito restrito aqui, né, o poder de polícia, opa, acabou ainda não, poder de polícia na justiça eleitoral. Perfeito? Então, o poder de polícia não tem nada a ver com poderes de investigação, beleza? Pode até se argumentar, não, mas o ministro Alexandre de Moraes estava correto ali nos seus poderes de investigação, nos seus poderes de instrução. Como relator do inquérito, ele tem poderes instrutórios e ele estava correto. Você pode defender isso, que ele estava correto nos seus poderes instrutórios. Você não pode defender que ele estava atuando no exercício do poder de polícia, porque ele não estava. O que ele exerceu não é poder de polícia. O poder de polícia, mesmo quando ele busca sancionar os atos ilegais, são sanções em virtude de ilícitos administrativos. O inquérito instaurado no STF, que o ministro Alexandre de Moraes é relator, é um inquérito que busca investigar ilícitos penais. O poder de polícia não atua quando estamos diante de ilícitos penais. Diante de ilícitos penais, nós temos a polícia judiciária, que realiza a investigação, como é o caso da Polícia Civil, nos inquéritos da Polícia Civil, Polícia Federal, ao tramitar ali os inquéritos, tá? Essa polícia judiciária tem nada a ver com a polícia administrativa, que é esse poder de polícia que todo mundo tá falando. Perfeito? Então, a questão da regularidade ou irregularidade da atuação do ministro, ok, isso aí vai ser discutido, beleza, uns defendem que foi irregular, outros vão dizer que é regular, mas o que não se pode dizer é que ele atuou no exercício de poder de polícia. Não tem nada a ver a atuação dele com o exercício do poder de polícia. Ah, ele atuou de forma irregular, professor? Você vai ficar em cima do muro? Não. A meu ver, ele atuou de forma irregular, tá? Irregular. No mínimo, uma irregularidade formal, porque não se solicita qualquer tipo de providências no inquérito por meio de intermediários, de assessores ou principalmente no inquérito penal, cujas consequências podem ser a privação de liberdade dos investigados, que é o bem mais valioso da pessoa depois do direito à vida, do direito à saúde e à liberdade. Então tem que ser formalizado. Ah, foi formalizado a posteriori. Peraí. Então, houve um vício e esse vício foi corrigido posteriormente. Ele pode ser corrigido ou esse vício é insanável? Aí é uma outra discussão. Vai caber lá os professores de direito constitucional, de direito penal, de processo penal discutirem. Mas a atuação dele, ao meu ver, foi irregular, mas ele era ministro do STF e presidente do TSE ao mesmo tempo. Ele não tem como oficiar a ele mesmo, né? Ele não tem como se auto-oficiar-se a si mesmo, né? Aqui com o perdão e com a liberdade poética aqui pra gente. Tá certo, mas o TSE é um órgão jurisdicional. O TSE não é o ministro Alexandre de Moraes, mesmo ele sendo presidente. O TSE tem outras autoridades, tem o vice-presidente do TSE. Por que ele não se absteve de atuar nesse caso e oficiou ao vice-presidente, para o vice-presidente tomar as providências? Bom, seria muito mais fácil, né? Mas esse inquérito, né, ele já está viciado desde o início. Desde o seu começo, ele é um inquérito ilegal. Tá? Desde o seu começo, não precisa ser especialista em processo penal, em direito penal, para você entender que aqui a figura acusatória e a figura do julgador se confundiram completamente. De que o processo, tá? O processo penal, ele foi completamente violado em seus princípios e no seu sistema, tá? No seu sistema. E deveria ser um sistema em que você tem uma figura como o acusador e uma outra figura como o julgador. Aqui ele é o instaurador do processo, ele é o relator do processo, ele é o julgador do processo. Então, e mais, quando ele toma essas iniciativas de ofício dentro do processo penal,
dentro de um inquérito que tem características penais, sem requerimento do Ministério Público, sem um anterior requerimento do Ministério Público, ele está tomando a iniciativa, e como nós sabemos, o juiz ele não pode tomar a iniciativa ali do processo penal ou de qualquer processo judicial, mesmo que seja um inquérito, né, o juiz não pode tomar essa iniciativa. Né? Ele depende da provocação do Ministério Público sob pena dele violar a sua imparcialidade. O ministro Alexandre de Moraes deixou de ser imparcial nesse processo, nesse inquérito, há muito tempo, se é que ele um dia foi imparcial nesse inquérito. Né? Então, tudo isso traz inúmeros vícios para esse inquérito. Mas isso vai ser muito mais bem analisado aí pelas pessoas que estão aprofundamento, que têm um conhecimento muito maior na área aí do processo penal, do direito constitucional, embora eu tenha esse conhecimento ali vindo do direito, mas a minha área de especialidade é o direito administrativo. Eu posso afirmar para vocês. Podem vir aqui, se alguém me comprovar e vier falar não e me convencer de que esse inquérito é legal, é válido e que a atuação dele foi válida, se vierem convencer com argumentos plausíveis, argumentos fortes e que há regularidade, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Problema nenhum. Isso faz parte da honestidade intelectual. Você tem que ter honestidade intelectual. Se alguém te mostrou que você estava errado, você não vai manter a sua posição, que você viu que estava errado, só por conta do seu ego ou do seu orgulho. Isso é desonestidade intelectual. Ou você percebendo ali que você está errado, a sua consciência te apontando que você está errado, e você vai manter uma posição só por uma questão ideológica. Ou então você quer ter um posicionamento e em virtude disso você vai buscar argumentos, somente os argumentos favoráveis àquele posicionamento, porque você já decidiu que você vai concluir daquela forma desde o início. Isso é desonestidade intelectual. A honestidade intelectual é você buscar a verdade dentro da sua consciência, a verdade, ou se aproximar o máximo possível da verdade. Né? Com a integralidade, com a unidade da sua consciência íntegra, de que você buscou a verdade com todas as suas forças e chegou àquele resultado, e aquilo é o que você acredita com todas as suas forças, com toda a sua consciência. Agora, aniquilar a própria consciência para você chegar numa posição só porque você quer agradar um grupinho aqui ou um grupinho ali, isso é desonestidade intelectual. Isso eu jamais vou por esse caminho. Tá? Então, se alguém vier me provar que eu tô errado, não tem problema nenhum de mudar de opinião, me retratar, dizer não, realmente tal. Agora, uma coisa eu tenho certeza, e aí tô na unidade da minha consciência aqui. A atuação do ministro Alexandre de Moraes não é exercício do poder de polícia. Pode ser qualquer outra coisa, válida ou inválida, mas não é poder de polícia. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês opinem aqui nos comentários, respeitosamente, tá? E se inscrevam no canal para vocês receberem aí todos os vídeos. Ativem o sininho, né? Para vocês receberem as notificações aí com os vídeos que eu vou trazendo aqui no canal. Quero movimentar mais esse canal, trazer mais vídeos, trazer mais informações que serão importantes e relevantes para vocês. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.